Irmãos, hoje tem um banquete para você, um banquete espiritual para você hoje aqui. Hoje a gente vai se alimentar da palavra do Senhor. Eu quero pedir, aqueles que puderem, vamos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor? Hoje se encontra em Lucas capítulo 15. A gente vai ler do versículo 11 até o versículo 16. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 16. Vem? Uma parábola que a maioria de nós já conhece. Tem muitos termos difíceis aqui, mas a gente vai se atentar a cada um deles hoje. E assim diz a palavra do Senhor, olha só. E disse um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas do que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Até aqui que nós vamos ler, tá? Vamos fechar nossos olhos de novo, vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, visita a Tua igreja, fala ao nosso coração essa noite, alimente a gente com a palavra que vem do céu. Não deixe a gente desamparado da Tua presença, Senhor. Alimenta, Senhor, a nossa sede de Te sentir. E que a gente sinta o bálsamo da Tua palavra. Que a gente possa dar liberdade ao nosso coração de sentir a maior e melhor experiência das nossas vidas, que é o Senhor falar ao nosso coração. Por isso nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Amém? Irmãos, eu sempre achei fome uma palavra muito forte. Eu não sei se os irmãos já passaram por fome. Eu, graças a Deus, nunca passei por fome. Mas eu sei que tem muita gente que já passou por fome, da barriga roncar, de sentir dor. Eu não sei como é que os irmãos já passaram por essa necessidade, né? Mas se passaram, o que você faz? O que você precisa fazer? Comer, né? Simples, comer, se alimentar. Você come um pão, você come arroz e feijão, você bebe uma água e você se alimenta. E aquela fraqueza que você sente passa. Aquela fraqueza que você está sentindo, ela some. Quando você se alimenta, você fica forte. E a palavra de Deus fala que existe uma fome que é maior que a fome da comida, que é a fome da palavra de Deus. E essa palavra, ela não entra em você pela boca, ela entra em você pelo ouvido. Lá em Romanos 10:17 fala: e a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se a fome a gente come, entra pela boca, a gente se alimenta e fica forte, então quer dizer que a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, se alimentando da palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai alimentar o nosso espírito. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: do que vocês têm se alimentado? Porque vocês vêm para a igreja fim de semana, mas e quando vocês saem? Vocês se alimentam do que lá fora? Do que vocês ouvem? Vocês ouvem briga de política? Do que vocês ouvem música do mundo? Do que vocês estão ingerindo dentro de vocês? Aquilo está te fazendo bem? Espiritualmente, o Senhor tem sido glorificado na sua vida? O que tem ocupado a sua mente quando você ingere algum alimento? Pelo ouvido. Fofoca, intriga, isso não tem alimentado o seu espírito, isso tem alimentado a sua carne.
E essa palavra que você ouve que não agrada a Deus, mas agrada a sua carne, ela vai te fazer enfraquecido. Você precisa saber disso. Porque eu posso me alimentar, não estar com fome, mas eu posso me alimentar de coisas podres, salgadinho, refrigerante. O que vai acontecer comigo? Eu vou adoecer, não vou? Eu vou ficar doente muito fácil, minha imunidade vai cair. E quando você se alimenta dessas coisas, o que você vai ficar espiritualmente? Fraco, doente. Mas eu tenho uma coisa para falar para os irmãos. Todas as vezes na palavra que existiu alguém adoecido, fraco, o Senhor, ele se aparece. E sabe qual é a primeira coisa que o Senhor faz? É claro que ele ajuda, ele estende a mão, mas a palavra que ele diz é: não temas. Então hoje o Senhor está aqui para falar para você hoje: não temas. Não temas, porque eu vou te ajudar. Eu sou o Senhor e eu vou te ajudar. E essa palavra, irmãos, quando eu falo que essa palavra, existe um banquete preparado para você, é que essa palavra já foi preparada nos céus há muito tempo. Eu tenho um restaurante, mas eu levo algumas marmitas, eu entrego algumas marmitas. E na quarta-feira, entregando algumas marmitas, eu buscando ao Senhor, porque já sabia que ia trazer essa mensagem, o Senhor falou: filho, fala para a sua igreja sobre fome. Fala para a igreja que às vezes eles nem sabem, mas eles estão passando fome. Então o que o Senhor quer falar para a gente hoje é de um alimento que vai dessedentar nossa sede e matar a nossa fome para sempre, que é a palavra de Deus, que é meditar constantemente na palavra de Deus, que é ter a palavra de Deus no nosso coração durante toda a semana. É isso que Ele quer. Hoje o que o Senhor quer falar para você é que existe um alimento espiritual para matar a sua fome. E para entender de fome, nada melhor do que esse exemplo que a gente acabou de ler. Um jovem, um rapaz, que tinha tudo. A palavra de Deus fala que ele tinha tudo. Ele tinha casa, ele tinha um teto, ele tinha comida na mesa, a gente vê isso. Ele tinha o amor do pai, a gente vê que ele tinha muito amor do pai, porque o pai dele amava ele de uma forma extraordinária. Conforto do lar. Esse jovem, ele tinha tudo, não tinha? Mas, certo dia, o pai dele, que era muito rico, ele chegou para o pai dele e falou: pai, me dá a parte da herança. E quando você pede a parte da herança para o pai, você está ofendendo o pai, de certa forma, porque a herança é só dada depois de morto. Dá minha parte da herança, que eu vou viver a vida do meu jeito. E aí a gente vê, né, que eu falei, né? Existem muitas palavras difíceis nessa parábola aqui. A primeira é que ele vem, o pai vai, aceita essa proposta, fala para ele: filho, toma aqui a sua parte, dividiu entre os filhos. Ele vai para uma terra longínqua, longe. E a Bíblia fala que ali ele desperdiçou aquela herança. Ele não usou aquela herança, ele não investiu aquela herança. A Bíblia fala que ele desperdiçou aquela herança e foi viver dissolutamente. Os irmãos sabem o que é dissolutamente? Foi viver de acordo com os prazeres da carne, né? Para não usar outra palavra, ele foi viver tudo que tinha para viver como jovem. Foi viver a luxúria, viver os prazeres da carne. Mas um dia acaba o dinheiro, né? O dinheiro do pai não era infinito também que ele deu. Onde é igual uma empresa que está só saindo, não está entrando, não está gerando receita. Aquela empresa vai o quê? Vai quebrar. Aquela empresa vai falir. Certo? O que aconteceu com aquele jovem então? Ele quebrou. Faliu. Não entrava mais nada. Mas o pior não era isso. O pior é que ele estava longe do pai. Ele estava longe do pai dele. E naquela época, existia celular? Na época de Cristo? Naquela época existia e-mail. Você tinha como saber se o seu filho que estava longe estava vivo? O
que você pensa? Um jovem saindo da casa novo daquele jeito, uma terra longínqua, a palavra fala longínqua, outra palavra difícil, longínqua, de longe, distante. Você tem como saber se aquele jovem está vivo? Você tem notícia dele? Para o pai, aquele jovem estava morto, porque aquele jovem não mandava notícias para o pai. Sumiu o jovem, desapareceu. E aí ele vai, gasta, até que surge na terra que ele estava, a palavra fala, uma grande fome. E começou a padecer necessidade. Olha só, o jovem tinha uma grande herança, pegou, gastou tudo. Na região que ele estava, deu uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. E aí ele foi falar com um dos empresários daquela região, que trabalhava com porcos. E aquele empresário: apacenta os meus porcos, então. Naquele momento, ele apacentando os porcos, ele vendo aquele lamaçal, talvez, ele deseja comer o alimento dos porcos. A palavra fala alfarrobas, né? Algumas bolotas, mas eram as frutinhas que os porcos comiam. Ele deseja comer daquilo. Aí cai a ficha, né? Ele cai em si. Mas tem uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui, ó. E desejava, versículo 16, tá? E desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Além dele querer comer aquela comida, ninguém lhe dava nada. E às vezes o Senhor fecha algumas portas para nós. Às vezes o Senhor não permite que algumas bênçãos cheguem na nossa vida. Por uma coisa, primeiro que Ele quer ensinar você a humildade. Ele quer ensinar você a ser humilde. Aquele jovem lá não foi humilde com o pai. Pegou o dinheiro, foi gastar tudo. Mas a principal coisa é que Ele quer trazer você para perto dEle. Então existem dificuldades na nossa vida que a gente passa porque o Senhor quer puxar você para perto. E o salmista tem uma palavra que o salmista fala. Ele fala assim, ó: cordéis de morte me cercaram, mas o Senhor me resgatou. Mas em outra parte dos Salmos, o salmista fala que o Senhor laçou ele com o amor dele. Olha que interessante, às vezes o Senhor, Ele te puxa com o amor dele, mas acontece algumas coisas, fecham algumas portas. Mas o que importa, sabe o que é? É você estar perto do Senhor. É você estar junto do Senhor. É você estar na casa do Pai. E essas coisas aconteceram. Portas foram fechadas. Aquele homem não recebia nada de ninguém, a palavra fala isso. E ninguém lhe dava nada. Aí ele caiu em si e falou assim: poxa vida, os trabalhadores da casa do meu pai têm abundância de pão. Sabe por quê? Quem está na casa de Deus e quem está na presença de Deus não sofre com falta de alimento. Quem está na presença de Deus tem o pão diário. Mas tem uma coisa, irmãos, olha só, presta atenção aqui, ó. Começa a vir pensamentos na nossa cabeça. Será que o meu pai vai me aceitar? Quantas vezes a gente, para voltar na casa do Senhor, a gente não pensa: nossa, Senhor, mas eu pequei tanto nessa área. Olha o que eu fiz. E a mente dele é assim, ó: nossa, eu vou visitar o meu pai, quem sabe ele não me faz como um dos seus trabalhadores. Porque quantas vezes a gente não pensa: nossa, eu fiz tudo isso, será que Deus vai me aceitar? Sim, irmãos, Deus, Ele vai te aceitar. Deus, Ele vai te aceitar. Basta você dar o primeiro passo para Deus. Que sabe o que acontece? A palavra diz que o pai, quando viu o filho de longe, ele correu até o filho. Se você der o primeiro passo para Deus, mostrar interesse: eu quero ver o meu pai, eu quero sentir o meu pai, eu quero ter essa presença com o meu pai, o Senhor vai te inundar com o amor dele. Ele vai te pegar com o amor dele no colo. Dá o primeiro passo para Deus.
Ele vai vir até você. Ele vai vir até você. E aí, irmãos, olha só. Quando o seu pai viu o seu filho, a Bíblia fala que ele se moveu de íntima compaixão. A gente não sabe o tempo. Mas quanto tempo será que aquele pai ficou sem saber notícias do filho? Irmão, quanto tempo você está sem orar? Como que você vai dar notícias para o seu pai? Hoje Deus não tem celular, irmãos. É antigo o jeito de falar com Deus. Nunca mudou o jeito de falar com Deus. É sempre na oração. Quanto tempo você tem se dedicado a dar notícias para o seu pai? Falar com o seu pai? Você sabe por que José era o filho preferido de Jacó? Porque ele estava sempre à mesa do pai, dando notícias dos seus irmãos. Quanto tempo você tem orado para o seu irmão? Quanto tempo você tem dado notícias para o pai? Quanto tempo você tem falado de Deus, com Deus? Quanto tempo, irmão? O que eu posso falar para você é que Deus tem saudade de ouvir sua voz, você sabia? Saudade de ouvir sua voz. Mas olha que mais maravilhoso, essa é a parte mais maravilhosa que a gente não leu, mas a gente vê que quando o pai viu ele de longe tentando se chegar, ele foi correndo de encontro e abraçou ele. Quando Deus vê o mínimo esforço da tua vontade de chegar perto de Deus, o Senhor ele se faz revelar para você, sabia? O Senhor ele te mostra, ele se revela para você. E aí o pai faz várias coisas, né? A gente vê na palavra. Mas quando o pai encontra o filho, ele fala: pega vestes novas e troca a veste do filho. A veste nova fala de cobrir a sua nudez. Porque quando você não está na presença do pai, você faz coisas que você se envergonha. Você pensa lá, nossa, antes da minha conversão eu fazia tantas coisas que eu me envergonhava, que envergonhava o nome do Senhor. Mas quando o Senhor te reveste, Ele tampa essa sua vergonha, você sabia? É disso que as vestes novas falam. É por isso que Adão e Eva foi coberto de vestes, né? As folhas que eles pegaram não ia adiantar. A gente precisa ser coberto das vestes novas que o nosso Pai nos deu. Olha o que fala em Apocalipse, olha. Ao vencedor, Apocalipse 3:5, dar-lhe-ei de vestir vestes brancas, porque você vai estar coberto com as vestes de Jesus. Não vai ter mais acusação sobre a sua vida, não vai ter mais vergonha sobre a sua vida, não vai ter mais nada que vai fazer você sentir vergonha, porque você está justificado com essas vestes. Outra coisa, ele fala: pega o anel, coloca no dedo do meu filho. O anel significa compromisso, aliança. Quando você chega para Deus, por mais que você tinha uma aliança, porque o jovem morava na casa do pai, ele te restitui a aliança. Coloca um novo compromisso e um novo propósito de vida na sua vida. Um novo propósito na sua vida. Te dá um compromisso com Ele. Depois do anel, Ele põe, sabe o que? Sandálias nos seus pés. A sandália fala da caminhada. Provavelmente não tinha sandálias. E quão duro é você caminhar no chão, nas pedras, né? Você caminha nas pedras, dói. Mas agora, você não vai deixar de caminhar nas pedras, irmão. Você vai caminhar nas pedras. Mas a diferença é, você está com as sandálias do Pai. Aquelas pedras não vão te machucar como te machucavam. Você vai ter a companhia do Pai a todo momento. As coisas que te machucavam, o fardo que você levava, agora vai ser tão leve, porque o Senhor vai te ajudar. Jesus Cristo fala: o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Aí você vê as histórias dos discípulos, o quê? Eles foram mortos. Eles foram mortos pela palavra, mas para ele foi tão leve. Para Estevão, sendo apredejado lá, ele olhou o Pai, ele olhou Jesus à destra do Pai. Aquilo para ele foi tão leve, sabe por quê? Porque a presença do Espírito Santo estava tão envolto nele que ele não sentiu. Ele viu o galardão, ele viu Cristo ali.
É tão leve quando o Pai está junto com você. Meu trabalho é pesado, é um ambiente tóxico, mas quando Cristo está junto com você é tão leve. Meu Deus, a minha família, ela pesa na minha, mas é tão leve quando Jesus está do seu lado. A minha escola, eu tenho umas provas, mas é tão leve e é tão gostoso quando Jesus está do seu lado, te fazendo companhia. O Espírito dele sempre vai estar do seu lado. E parece que ele fala em todos os momentos: filho, calma, não temas, porque eu estou junto de você. Eu estou junto. E aí o que acontece? O Espírito Santo, ele te consola nos momentos difíceis. Ele te faz você se alegre a todo momento. Nada mais te toca, nada mais te incomoda, porque o Espírito Santo está com você. Essa é a terceira coisa, sandálias no pé. A quarta coisa: mate o bezerro cevado. Mate o bezerro gorduroso, forte, saudável, suculento. Mate o melhor bezerro. O pai matou o melhor bezerro. Porque se não tivesse um alimento na mesa, não ia ter festa, né? E esse bezerro simboliza Cristo na nossa vida. Na igreja, hoje nós estamos reunidos porque o bezerro foi imolado. A alegria estava presente naquela mesa. Por quê? Porque eles estavam comendo e se alegrando a todo momento. O pai matou o melhor para alimentar o filho que estava perdido e deu uma festa. E o nosso Pai Celestial, ele entregou o melhor para nós. O seu filho perfeito, entregado na cruz, morreu. E a palavra fala que Jesus fala: se vocês não se alimentarem de mim e da minha carne, vocês não vão ter parte comigo. E hoje o que a gente faz no culto, na reunião? A gente se alimenta do corpo de Cristo, se alegra com Ele. E olha só o que ele fala assim, ó: porque este meu filho estava morto e reviveu. Bendito o nome santo do Senhor. Irmãos, às vezes a gente tem momentos, situações na nossa vida que a gente está morto. Mas sabe por que você está morto? Porque você está longe do Pai. Você está longe do Pai. E ele fala: tinha se perdido e foi achado. Você era como aquela ovelhinha desgarrada, mas o Senhor abandona todas as outras para ir buscar você por meio do aprisco. Irmãos, quando eu falo tirar tudo, eu falo que às vezes o Senhor tirou tudo. Não falo só de bens, não, materiais. No caso dele foi bens, mas ele tira a sua alegria. O mundo tira a sua alegria. O mundo tira a sua felicidade. Mas aí quando você está no lado do Pai, a felicidade volta instantaneamente. Você sabia? Instantaneamente. E o Pai se alegra. Sabe por quê? Porque quando ele olha na mesa, ele não olha: nossa, ali ó, meu filhão, ó, esse é rico. Não, ele não olha isso não. Ele te vê como filho. Por isso que o Pai se alegra. E sabe por que você é aceito? Você não é aceito na mesa de Deus porque você tem coisas. É porque você é filho. Quando um pai se reúne na mesa com os filhos, ele não vê isso. Ele vê a casa cheia e se alegra porque você é filho dele. A sua presença é importante na mesa do Senhor. A sua presença, vou repetir aqui para os irmãos: a sua presença é importante na mesa do Senhor. Tem um espaço na mesa com o seu nome. Tem um espaço na mesa para você sentar, para você se alimentar. E a palavra diz que quando você chega nessa mesa, o Senhor se alegra. O Senhor se alegra abundantemente, porque você está lá. Porque você é filho, bendito o nome do Senhor. Você não é um dos trabalhadores. Ele pensava assim: eu vou chegar na casa do meu pai e vou ser mais um trabalhador. Eu vou me colocar ali embaixo, ali, ó, nos últimos. Mas não.
O pai tratou aquele filho como filho. Matou o melhor bezerro, colocou vestes novas, um anel, sandálias. Então o pai, ele te trata como filho. Filho na casa dele. Novamente, vou repetir. A sua presença é importante na mesa de Deus. A sua presença é importante na mesa de Deus. Porque quando Samuel chegou para ungir um rei, Davi não estava entre os irmãos. Não estava. Davi estava trabalhando. E a palavra fala que o Senhor escolheu ele dentre as malhadas. Estava trabalhando lá no meio das ovelhinhas do pai, cuidando. Mas Deus fala para Samuel, o menino não está aqui. Deus se lembra de Davi. Não estava na mesa, mas Deus se lembra de você, irmãos. Deus puxa você para a presença dele. Pensa você. Deus pensou você no meio da multidão. E trouxe, sabe para onde? Trouxe para a mesa. Para se alimentar com ele, se alimentar com a igreja. Você não é qualquer um. Você não vai ser deixado de lado. O Senhor pensou você, puxou você para perto. Bendito o nome santo do Senhor. Você nunca foi esquecido por Deus. Para terminar, vamos ler juntos essa passagem de Apocalipse 3:5, que fala assim, olha, Apocalipse 3:5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Glórias a Deus. Existe uma festa maior para nós, maior, que ainda nos aguarda, que quando Jesus voltar, essa festa vai acontecer. E sentaremos na mesa com o Senhor, desfrutaremos com corpos transformados essa última grande ceia. Amém, irmãos?